Fala, galera, vamos conferir aí as últimas informações do Timão, que na tarde desta segunda-feira encerrou a preparação para enfrentar o América de Cali, da Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo acontece nesta terça-feira, às 21h30, na Neoquímica Arena. E, além disso, Augusto Melo tem novo pedido de impeachment protocolado no Corinthians. Vamos acompanhar aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, tudo sobre o Timão. O noticiário do Corinthians está fervendo. Dentro de campo, o Timão venceu o Inter em um jogo recheado de polêmica. Mas põe polêmica nisso, né? Do lado de fora, a política alvinegra também continua agitada e o Alexandre Silvestre reuniu todo esse assunto num único boletim para você. Pode rodar. Fala pessoal, tudo bem? Aqui no Corinthians as coisas continuam quentes fora de campo. Augusto Melo, num encontro com jornalistas pela manhã, um encontro que levou várias horas na explanação das contas que foram rejeitadas recentemente no Conselho Deliberativo, afirmou ser vítima de um processo agressivo político que visa minar a reputação dele para que o grupo opositor retome o poder aqui no todo-poderoso Timão. O presidente alegou erro do Conselho na reprovação das contas atuais, já que, segundo Augusto Melo, o antecessor do Duílio Monteiro Alves teria deixado para trás uma dívida de cerca de 190 milhões de reais não contabilizados. Melo briga internamente pela reabertura das contas do Duílio de 2023 e garante que, desde que assumiu a presidência, o balanço financeiro é positivo, graças ao maior faturamento da história do clube, com um aumento considerável de receitas e refinanciamento aprovado de dívidas. O presidente garante que não irá aceitar pressões para que renuncie ao cargo, mas ao mesmo tempo sabe que pode sofrer o processo de impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, em resposta nessa guerra política, já convocou uma entrevista coletiva aberta para a imprensa na quarta-feira pela manhã, no Parque São Jorge. Dentro das quatro linhas, o time trabalhou hoje no CT Joaquim Grava, visando o jogo decisivo de amanhã contra o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana, jogo na Neoquímica Arena, com a possível volta de Andileri, que foi poupado no final de semana. Dorival Júnior deve escalar uma equipe baseada também na condição física dos jogadores. Sob a batuta do Dorival, já foram 2 jogos e 2 vitórias. Ele estreou fora de casa contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase, venceu fora de casa e depois venceu o Internacional sábado à noite pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica 4-2 pelo Brasileirão 2025 e que vem agora, portanto, o terceiro desafio, a Copa Sul-Americana. Beleza, Silvestre, Dorival pé quente, já vamos comentar a questão do Corinthians, mas bom, Alex, o que a gente estava falando? Corinthians, Dorival Júnior. Antes, eu quero falar uma coisa, a gente vai atualizar aqui o noticiário do Corinthians para vocês comentarem com mais 2 notícias. Um conselheiro do clube protocolou hoje mais um pedido de impeachment contra Augusto Melo, alegando gestão temerária. Esse é o terceiro pedido de destituição contra o dirigente. Essa questão do impeachment já vem desde o ano passado. Deixa paciência. Além disso, agora sim, a Gaviões da Fiel anunciou esta tarde que não se opõe mais a reuniões que tenham o impeachment como pauta no clube. Ou seja, a Gaviões da Fiel agora não está mais, digamos, a favor ou com apoio restrito, apoiando Augusto Melo. Não sei por que mudou, mas enfim. O que vocês estão achando? Vamos primeiro falar agora do futebol, né? Se quiserem falar política também. Mas o Dorival Júnior chegou, 2 jogos, 2 vitórias. É sorte, é pé quente ou ele já deu algum jeito no time? Acho que a gente pode pegar um pouquinho de cada coisa, mas é claro que o Dorival conhece de futebol, né? Também ele não deu certo na seleção brasileira, mas ele não chegou lá de paraquedas, como se fosse qualquer um que bateu na porta da CBF e perguntou: posso ser técnico do Brasil? Pode, vem. Não, ele tem uma carreira, tem uma história, é um homem experiente, enfim, não deu certo como treinador da seleção brasileira, mas não significa que ele não entenda de futebol. E aí ele chegou ao Corinthians, já vinha observando o time, claro, né? Percebeu, conversou com as pessoas, foi detectando coisas que rapidamente ele poderia mudar, coisas que ele poderia melhorar.
E aí também teve uma resposta dos próprios jogadores, porque não adianta nada também o Dorival chegar e querer mudar alguma coisa se os jogadores não corresponderem dentro de campo. Então é um conjunto, né? Tem que ter um, tem que fazer pelo outro para dar certo um plano, para conquistar um objetivo. Então o Dorival começa bem e essas vitórias, claro, que dão tranquilidade e confiança para que o trabalho possa ser desenvolvido nesse começo com mais tranquilidade. E sobre a política, eu acho nem vale a pena a gente perder muito tempo sobre isso aí. Deixa acontecer primeiro, depois a gente comenta, porque agora é versão de cada um. Augusto Melo se defende, o Romeu Tuma dá a versão dele, a Gaviões estava com o presidente e não está mais, porque ainda há um processo que está sendo analisado lá dentro do Corinthians, que sempre foi uma bagunça historicamente. E aí, Miller? Sobre o Dorival no Corinthians, vai dar? Já está dando liga esse casamento? Com certeza, o Dorival, para time assim, ele é muito competente, até porque o seu histórico é bem favorável a ele, né? Chegou, acho que o futebol não tem fórmula especial. O futebol sempre tem aquela palavra-chave chamada confiança. O treinador deu confiança para os jogadores que estavam sem, que não vinham sendo aproveitados pelo Ramon Dias. Simplesmente isso. O Dorival, claro, ele ajeitou o time, como eu disse, ele povoou o meio-campo e conseguiu 2 vitórias aí com competência, com merecimento, até porque quando um time contrata um bom treinador de nome, e que ele chega e dá confiança para os jogadores que não vinham jogando, muda totalmente a atmosfera e o futebol do time dentro de campo. Bom, uma declaração que chamou a atenção depois da vitória do Corinthians foi a do zagueiro Vitão do Inter. Presta atenção no que ele falou. Não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, o Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim. Bote esse árbitro pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Bom, tirando a parte dessa porcaria aqui, eu quero saber se vocês concordam com todas as reclamações do Vitão. Cara, a arbitragem foi tão ruim do Paulo Zanovelli, que é um péssimo árbitro, que acho que, assim, teve lance que foi favorável ao Corinthians, teve lance que foi favorável ao Inter, né? Teve um pênalti que muitos reclamam lá em cima do Wesley, que eu achei que não foi, o Xará achou que foi. Os lances, para mim, anulados pelo VAR foram bem anulados. Acho que os 2 gols anulados do Yuri Alberto, para mim, foi falta na origem das jogadas, e o VAR teve que corrigir o desastre da arbitragem em campo. Eu acho que isso só faz com que a gente lamente o nível que chegou a arbitragem no Brasil, né? Eu acho que o Vitão tem a razão dele quando ele fala do Bruno Henrique, porque a expulsão do Bruno Henrique acabou mudando a história do jogo. Porque foi uma expulsão absurda, o Ranieri estava a 2 quilômetros de distância do Bruno Henrique, se jogou como se tivesse uma piscina na frente dele e o árbitro expulsou. E nesse caso, o VAR, que tinha salvo o Zanovelli em outros lances, não poderia intervir porque era lance de cartão amarelo. E o VAR só pode intervir para lance de cartão vermelho, mesmo que seja amarelo mais amarelo. Aí o VAR também não pode fazer nada. Tem que ser a marcação de campo, que foi absurda. E quando o Inter ficou com 1 a menos, o Corinthians teve mais força para ganhar o jogo. Então acho que nesse aspecto que o Vitão se apoia para falar que foi uma vergonha, enfim. Mas independentemente disso, a arbitragem em si do Zanovelli foi uma vergonha. E pior, carrega o escudo da FIFA. Isso banaliza a FIFA, banaliza o nível dos outros bons árbitros que existem no Brasil. Muito bem, antes do Miller comentar, eu quero dar um falou sobre do o Corinthians, do árbitro ligeirinho. Pode falar. Mas eu acho que a arbitragem no Brasil já não é boa há muitos e muitos anos, né? Tudo que o árbitro fez no jogo contra o Inter, Corinthians e Inter, não é novidade para nós. E outra coisa, né? Não é nem questão de falta de preparo físico, até porque todos os lances que ele errou, ele estava a 2, 3 metros, 5 metros de distância do lance. Então não foi a falta de visão ou de posicionamento, que seria até catastrófico mais. Foi uma questão mesmo de ruindade. Ele é ruim tecnicamente, principalmente na parte disciplinar. O VAR o salvou muitas vezes,
Mas na expulsão do Bruno Henrique ele foi muito mal. Estava em cima do lance, mesmo assim ele, por uma razão, por ruindade mesmo, ele quis expulsar o Bruno Henrique injustamente. Muito bom, um empate com o Fortaleza na... O presidente do Corinthians, Augusto Melo, virou alvo de um terceiro pedido de impeachment no clube. Nesta segunda-feira, o conselheiro Paulo Roberto Bastos Pedro, membro trienal do CORE, Conselho de Orientação, entrou com uma petição para pedir o impeachment do dirigente com base na reprovação das contas de 2024. No relatório protocolado no Conselho Deliberativo, além da rejeição aos números apresentados por parte da votação entre os conselheiros, Paulo Pedro se apega às recomendações do Conselho Fiscal e do CORE contra as contas pelo déficit de 181,8 milhões e um aumento no endividamento. O passivo do clube atingiu 828 milhões, que, segundo cálculos da diretoria, contam receitas a receber que resultam em 407 milhões em dívida bruta. O conselheiro e membro do CORE trienal fez uma análise da prestação de contas para basear o voto contrário e protocolar o pedido de saída de Augusto Melo. Entre os pontos citados estão descumprimento dos prazos na publicação dos balancetes e de envios ao CORE, falta do processo previsto no Estatuto para a contratação das empresas de segurança, ausência de revisão orçamentária, assim como a falta do relatório da Ernst Young, ausência de informações ao CORE sobre o desenvolvimento das atividades do clube, contratações do Departamento de Futebol, pela falta de pedido de apuração das responsabilidades do diretor de futebol nos investimentos do primeiro semestre. Gestão dos ingressos e problemas direcionados com a Unifam, fiel torcedor e ingressos na Neoquímica Arena. Gestão em desacordo com a regularização do Profut e da Lei Geral do Esporte. O pedido foi redigido no domingo e entregue nesta segunda-feira. A direção do Corinthians soube da iniciativa pela manhã, mas ainda não se pronunciou. Antes do pedido de Paulo Pedro, Augusto Melo encarou 2 processos de impeachment. Um aberto para votação após reunir mais de 90 assinaturas e outro recomendado pelo CORE no fim do ano passado. Em 20 de janeiro, o Conselho suspendeu a votação pela falta de tempo hábil para concluir o processo. A admissibilidade do impeachment foi aprovado em votação apertada por 126 a 114.